Ei, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início à nossa aula de geografia e vamos dar continuidade às características do Brasil, certo? Na temática de hoje, vamos trabalhar a vegetação do território brasileiro, tá? Eu vou compartilhar aqui para vocês o material, então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar, tá certo? Então, vamos lá. Pronto, como eu falei para vocês, a temática é tipos de vegetação do Brasil. Então, vamos lá. Aí ele fala aqui: o Brasil apresenta diversas formações vegetais que abrigam grande diversidade de espécies. Então, como o Brasil é um território gigantesco, então ele favorece também a ter uma grande diversidade da vegetação. E lembrando que a vegetação, pessoal, ela acontece devido às ações do clima e também do relevo de cada região. Por isso que há uma variedade, ok? Aí ele fala aqui: as paisagens, dependendo de sua localização, apresentam características distintas. O Brasil é uma região privilegiada pela sua grande diversidade. Então, eu trouxe um mapa aqui para vocês que mostra essa distribuição da vegetação brasileira. Então, cada corzinha, ela representa um tipo de vegetação, ok? Então, vamos lá. Esse verde mais escuro, na região litorânea, nós temos a Mata Atlântica. Esse verde mais claro, a floresta amazônica. Esse verde intermediário aqui, nós temos as matas intermediárias, que são matas, pessoal, que estão em uma área de transição de uma vegetação para outra, tá? Esse verde mais claro, principalmente na região litorânea aqui, ó, acompanha a seta, são os manguezais e restinga, tá? Esse verde mais claro, nós temos a mata de araucárias, que fica ali na região do estado do Paraná e Santa Catarina, pegando também Rio Grande do Sul. Esse azulzinho claro, nós temos a mata de cocais, que fica aqui na região do Maranhão, Pará. O laranja, a caatinga, né, que é aqui no Nordeste. Essas pequenas áreas em amarelo são os campos. Esse begezinho aqui na parte central do país é o cerrado. O marrom, complexo do Pantanal. E esse amarelozinho mais claro aqui são os pampas gaúchos, que lembram um pouco também os campos, tá? Então, vamos conhecer agora as principais vegetações do Brasil. Primeiro que eu cito aí a caatinga. É uma vegetação do clima semiárido, pessoal. Significa mata branca na língua tupi, devido à aparência da mata durante a seca. Então, tem duas imagens aqui para vocês observarem. A primeira é a caatinga no período chuvoso, então está verdinho, e a caatinga aqui no período seco. Então, observem que a vegetação, ela praticamente não existe, tá? Ou ela existe, né, lógico, com características do período seco. Esse é o ponto específico. Aí ele fala aqui: plantas xerófitas, que são as plantas, né, que são adaptadas à aridez, com espinhos, retorcidas e com cascas grossas para armazenar água. As principais são as cactáceas, que temos vários tipos, né? O xique-xique, o mandacaru, que é o mais conhecido. Temos o faveiro também. Aí nós temos pequenos arbustos e as pequenas árvores, né? Como o juazeiro, que é muito comum também presente, a aroeira e a baraúna. E essas árvores, elas perdem suas folhas na estação seca. Por isso são chamadas de caducifólias, tá, pessoal? Então, a vegetação da caatinga, ela é muito sazonal, porque depende muito aí do clima. Então, no período chuvoso, ela vai desabrochar, vai estar verde, é o que a gente está acompanhando agora, né? E no período seco, basicamente, ela vai o quê? Ela vai retroceder, né? Ela vai se encolher aí. Então, por exemplo, boa parte das folhas, no período seco, se tornam espinhos como uma forma de quê? De sobrevivência. Tá? Mas ela tem esse aspecto seco, morto, pessoal, no período da seca, porque ela se adapta, tá? Mas não quer dizer que ela está morta, não. É só meios que ela vai utilizar, a vegetação, no caso, para poder se adaptar e sobreviver no período mais seco, no período que a água ela é basicamente escassa, né? Pronto, vamos lá. Nós temos aqui a Mata Atlântica. Ela é uma vegetação do clima subtropical úmido. Aí ele fala aqui, ó:
é uma formação florestal de diversas espécies. Então, na Mata Atlântica, pessoal, há uma grande biodiversidade da fauna e da flora. Aí nós temos aqui árvores, né, como jatobá, jacarandá, jequitibá, o pau-brasil, né, que deu origem ao nome do nosso país, o cedro e entre outros. Aí ele fala aqui, desenvolve-se em terras altas, nas áreas mais elevadas, certo? E áreas de difícil acesso. Vocês podem ver aqui nas duas imagens. A vegetação em áreas elevadas, em morros, né? Ou em serras. E nós temos aqui também a vegetação próxima a rios, lagos. Restam cerca de 5% de sua área original, pela ação antrópica, que é a ação do homem, no período da colonização. Então, de 100%, hoje só resta 5% da Mata Atlântica, e, basicamente, o homem ele foi responsável pela destruição da maior parte dessa vegetação, né? E esse processo, pessoal, não é de agora, ela vem desde o período da colonização, quando os portugueses vieram para o Brasil, né, colonizar o nosso território. Vamos lá. Aí nós temos aqui a mata das araucárias. Ela é uma vegetação do clima subtropical úmido também, igual da Mata Atlântica. Ele fala aqui. Formação florestal de pinheiros, que é chamada de aciculifoliada, associada à congonheira, que é também uma espécie, tá, de vegetação, pessoal, que é chamada de erva mate, né? Para quem não conhece a erva mate, a planta, a folha, ela faz aquele chimarrão, né, que é a bebida típica da região sul do país. Restam cerca de 3%, pelos mesmos motivos da Atlântica, né, da Mata Atlântica. Então, de 100% hoje só resta 3% também da Mata das Araucárias, e o processo de colonização também foi o fator responsável por esse desmatamento e essa destruição, né, da vegetação. Aí nós temos os campos. Ah, tá, pessoal, só um lembrete aqui. Essa primeira imagem é da Mata das Araucárias, tá? Então, aqui, essa árvore gigantesca, esse pinheiro, é uma araucária, certo? Aí nós temos os campos. Formações herbáceas de gramíneas, rasteiras, onde predominam vários tipos de capim, como o barba de bode, o jagaruá, mimoso, entre outros. Então, pessoal, os campos são áreas, né, onde nós temos gramas, certo? Não é porque destruíram, não, tá? A vegetação típica é formada por gramas, gramíneas, tá? E excelentes pastagens recobrindo os pampas. Então, os campos e os pampas gaúchos, pessoal, é quase a mesma coisa, é quase a mesma formação da vegetação, tá? Estende-se até a Argentina e o Uruguai. Então, essa vegetação dos campos ou pampas gaúchos, elas são basicamente a mesma coisa. É composta por uma formação herbácea de gramíneas rasteiras. Então, são o quê? Um tipo de capim, tá? De vários tipos. E elas acabam sendo favoráveis, por exemplo, para a criação de animais, né? Como gado bovino, suíno, entre outros. Vocês podem ver aqui na imagem. Certo? Vamos lá. Aí nós temos a vegetação da floresta amazônica, né? Ela é uma vegetação do clima equatorial. Aí ele fala aqui. A floresta amazônica abrange 45% a 50% da área do país. Então, é a maior floresta do quê? Do mundo, né, pessoal? Não só do país, como do mundo. Trata-se de uma vegetação internacional. Estende-se por terras de países vizinhos. Então, pessoal, a floresta amazônica, a maior parte fica no Brasil, mas ele atinge também outros países, como a Colômbia, a Venezuela, a Bolívia, Equador, Peru, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Aí ele fala aqui, ó, estando 60% desta floresta em terras brasileiras, 13% no Peru, e o restante, que são 23%, em terras dos demais vizinhos. Então, de 100%, 60% da floresta amazônica fica no Brasil, e os 40% são distribuídos para os demais países aqui citados. Ele fala aqui, a floresta vive do seu próprio material orgânico, em meio a um ambiente úmido, com chuvas abundantes, porém seu solo é pobre, tem uma taxa de fotossíntese elevada, que contribui para o desenvolvimento da sua exuberância. Então, a floresta amazônica, pessoal, o clima favorece as chuvas abundantes, tá?
ela vive do seu próprio material orgânico, mas o solo é pobre, porque basicamente a matéria orgânica, pessoal, na floresta amazônica, ela não dá tempo de se decompor. Então, a decomposição, ela não acontece. Então, boa parte da matéria orgânica, ela é levada, tá, pelas águas da chuva. Então, por isso que faz com que o solo seja pobre. Ok? Mas como a fotossíntese ela é muito elevada, ela favorece para ter uma vegetação bem avantajada, né? Bem densa, bem exuberante. Vamos lá. Ainda da Amazônia, tá? Ele fala aqui. Características, né, da Amazônia. Nós temos as folhas largas, chamadas de latifoliada, heterogênea e perene. Perene porque nunca morre, tá, pessoal? É densa, porque ela é muito fechada, e intricada. As plantas crescem próximas e são comuns plantas parasitas, tá? Então, a floresta é muito densa, é muito fechada, pessoal, então as espécies, elas crescem umas emaranhadas nas outras, tá? É dividida em 3 partes, de acordo com a proximidade dos rios. Nós temos a mata de igapó, na língua tupi significa raiz de água, localizada ao longo dos rios e inundada pelas cheias. Suas plantas são higrófilas, que são adaptadas à umidade, tá? Como, por exemplo, as vitórias régias, que vocês estão vendo aqui na imagem, ó, as orquídeas, bromélias, entre outras, tá? Então, a primeira vegetação da floresta amazônica é a mata de igapó, e ela basicamente se desenvolve próximo ao quê? Aos rios, né? E elas são adaptadas às áreas mais inundadas, adaptadas à umidade. Então, quanto mais água tiver, melhor para essa vegetação. Aí nós temos aqui a mata de vase, que também é da floresta amazônica. Nós temos aqui, por exemplo, mata de vase, inundações periódicas, solos alagados, são comuns árvores de grande porte, como cacaueiro, aqui na imagem, ó, cacau, onde faz o chocolate, a seringueira, da onde tira o látex para a fabricação da borracha, e a sumaúma, tá? Então, a mata de vase também, ela é adaptada às áreas que são o quê? Inundadas, né? Que são as áreas onde nós temos água em abundância, tá? Ela lembra um pouco também a mata de igapó. Só que essa vegetação, ela é mais o quê? De grande porte, as árvores são bem mais elevadas, tá? Aí nós temos também na floresta amazônica a mata de terra firme, ou caetê. Ele fala aqui, ó. Abrange a maior parte da floresta, áreas não afetadas pelas inundações dos rios, então ela não sobrevive em áreas alagadas, diferentemente das outras, tá? Nas áreas de altitudes mais elevadas, possui plantas de maior porte, e a junção de sua copa dificulta a entrada da luz solar, tornando o ambiente escuro e úmido, e apresenta em sua vegetação a castanheira, o cedro, o mogno, o gaúcho, a caruba, o guaraná, vocês conhecem, né? Entre outros. Então, pessoal, essa vegetação, que é a mata de terra firme, o caetê, ela não sobrevive em áreas inundadas, tá? E ela basicamente se dá em áreas o quê? Mais elevadas, de maior altitude. Então, suas plantas, sua vegetação também são vegetações elevadas, e como elas crescem umas próximas às outras, então a luz solar dificilmente vai entrar, tá? Até porque as copas, né, das árvores, vocês podem ver aqui, ó, elas são fechadas, elas impedem que a luz solar entre, né, na mata, certo? Então o ambiente acaba sendo o quê? Escuro, úmido, ok? Vamos lá. Nós temos o cerrado. Ele fala aqui, ó. Vegetação do clima tropical típico, continental. Vegetação mista. Mista por quê? Porque é uma mistura de várias espécies. Plantas de médio porte, misturadas com gramíneas. Semiúmido, apresenta 2 estratos de plantas, sendo um arbóreo, com árvores de pequeno porte, por exemplo, como a lixeira, o pau-santo e o pequi, e outros herbáceos de gramíneas ou vegetação rasteira, tá? Então, pessoal, o cerrado, ele vai ter uma vegetação mista, tanto vamos encontrar árvores de pequeno porte, que são as arbóreas, tá?
e também áreas de gramíneas, ok? Ou de capins, tá? Ou vegetação rasteira, como vocês queiram chamar, que a gente chama de herbáceas. Então, por isso que ela é mista, porque é uma mistura, né, de 2 estratos de plantas. Aí ele fala aqui, ó, considera-se como savana africana. Então, ela lembra a savana, que é uma vegetação típica do continente africano. Pelos solos relativamente pobres, cerca de 45% foi destruída devido à expansão da agropecuária, da soja e da criação de animais. Então, toda essa área aqui, ó, que está entre esse risco amarelo, é a vegetação do cerrado, certo? Então, de 100%, hoje só existe 45%, porque a ação humana, ela vem usufruindo desse solo para a expansão da agropecuária, para plantação de soja, milho, tá? Algodão, e também para a criação de animais, né? Bovino, suíno, caprino, entre outros. Então, aqui, pessoal, temos um exemplo da vegetação do cerrado, tá? Continuando falando sobre o cerrado. Ele fala aqui, ó, cortado por 3 das maiores bacias hidrográficas, que são os rios Tocantins, Araguaia, São Francisco e a Platina, tá? O que favorece a manutenção de uma biodiversidade surpreendente. Então, pessoal, nós temos várias espécies da fauna e da flora presentes ali no cerrado. No caso aqui, ó, o tucano, que é uma árvore belíssima, né, que faz parte ali do cerrado, ok? Estima-se que sua flora possua 10.000 espécies de plantas diferentes, muitas das quais são usadas na produção de cortiça, fibras, óleos, artesanato, além do uso medicinal e alimentício. Então, as plantas, né, a vegetação, as espécies que são inúmeras, né, possuem 10.000, então ela acaba sendo utilizadas, né, para vários tipos de objetos, tá? Para o consumo humano, é claro. Manguezais, vegetação litorânea e do clima litorâneo. Então, só vai encontrar esse tipo de vegetação, os manguezais, que são os mangues, observe aqui nas imagens, apenas em áreas litorâneas. Aí ele fala aqui, ó, localiza-se na transição do domínio dos mares de morros, que são áreas mais elevadas, na região litorânea, florestas com a linha costeira, formando uma zona de triplo contato, terra, mar e dinâmica climática, clima quente e úmido, contato de rio e mar em litoral de águas calmas, abundância de matéria orgânica, vocês podem ver aqui na imagem, a presença de solos salinos, então, o sal, ele é presente no solo, até porque, pessoal, essas áreas, né, os manguezais, eles são banhados pelas águas oceânicas, então, né, pelos mares, então, o sal vai estar presente, né? Grande riqueza biológica, então nós temos várias espécies também da fauna e da flora. Durante muito tempo foram destruídos por aterros e serviram até como lixões. Nessa transição surgem cordões arenosos, cobertos por sedimentos marinhos, denominados restingas. Os manguezais também podem ser chamados de restingas, tá? São recobertos por vegetação rasteira, vocês podem ver aqui, ó, na imagem, na segunda imagem, com amplos sistemas de raízes. Olha aqui, pessoal, a vegetação está composta por várias raízes. Então, pessoal, os manguezais, como ela é uma vegetação de clima litorâneo, então, basicamente, ela vai sofrer com ações que vêm da onde? Dos mares, tá? Vamos lá. Pantanal. Vegetação de transição. Transição por quê? Porque, basicamente, é uma área que passa por um momento, ou por uma transição de uma vegetação para outra, tá? Uma mudança de uma vegetação para outra. Então, aqui no mapa, observem, pessoal, essa área aqui em amarelo com verde, é a área do complexo do Pantanal. Observe que ela pega a maior parte do Brasil, mas ela atinge também aqui outros países da América Latina, em pequena quantidade. Aí ele fala aqui, ó, aparece como faixas situadas entre 2 domínios e possui características de ambos. Então, por isso que ele fala que é uma vegetação de transição, porque ela
passa de uma vegetação para outra. Então, ela vai ter espécies de uma vegetação e de outra também. Ou então, apresentam aspectos muito distintos dos observados ao redor. É uma grande planície, então é uma área o quê? Relativamente baixa, tá? Plana, recoberta por um mosaico de vegetação com trechos de cerrado, campos e florestas tropicais. Então, dentro do Pantanal, vamos encontrar espécies do cerrado, espécies dos campos e espécies também das florestas tropicais, tá? Possui o período das cheias, que corresponde às chuvas, e o transbordamento dos rios e da vazante, que ocorre durante a seca. Pessoal, existe um período do ano, ali no Pantanal, que fica tudo o quê? Alagado. Chove muito, os rios vão encher, e ali vai o quê? Transbordar. Então, vai atingir, não é? Boa parte aqui do relevo do Pantanal. Apresenta enorme biodiversidade de peixes e aves, constituindo-se em santuário ecológico. Então, existem muitas espécies de peixes, de aves, e isso acaba também atraindo turismo. Então, muitas pessoas vão para lá, para o Pantanal, para conhecer não só as áreas alagadas, mas também a fauna e a flora, que é riquíssima. Ok? Mata dos Cocais. Também é uma vegetação de transição, de uma vegetação para outra. Ele fala aqui, ó. Está localizada entre o domínio das Caatingas e o Amazônico. Então, você vai encontrar tanto espécies da Caatinga, como espécies também da floresta amazônica na Mata dos Cocais. Sua vegetação específica ocupa terras da sub-região nordestina, denominada Meio Norte, está associada também ao clima equatorial, que aparece no oeste do Maranhão, quanto ao tropical semiárido do Piauí. Então, vocês vão encontrar a Mata dos Cocais no Maranhão, no Piauí, e também pegando a região norte, ali, por exemplo, o estado do Pará, tá? Essa floresta é constituída exclusivamente por espécies de palmeiras. Observem aqui, nós temos vários tipos de palmeiras, tá? Sendo as principais, que são a carnaúba, que também nós podemos encontrar aqui, né, no Nordeste, e o babaçu, tá, pessoal? Observem aqui. Babaçu e carnaúba, que são as principais, mas nós temos vários outros também, outras palmeiras também presentes na Mata dos Cocais. Pronto, pessoal, nosso conteúdo até aqui, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem lá no grupo, é só me perguntar, eu estou à disposição de vocês, tá certo? Eu vou encerrando aqui. Um beijo, pessoal, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.